Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TV, TV de Veja.com. Agora são 9 em ponto. Começando a minha conversa aqui entre nós com Reinaldo Azevedo, porque segunda-feira é dia dele. Pontualíssimos hoje. Você viu 9 em ponto. Você sabe que eu fiquei magoada esses dias, porque alguém nas redes sociais falou assim: ô Joyce, esse aqui entre nós tá parecendo obra do PAC, sempre atrasa. Eu falei, nunca mais vai atrasar. Não, pois é, Nunca mais vai atrasar um segundo. Exatamente. Só de raiva, Só porque de aqui raiva. a gente cumpre o negócio, né? Olha a brancura do Reinaldo Azevedo, da Joyce. Ah, mas tá vendo? Nossa cor jambo, assim. Ah, Reinaldo, não me deixe deprimida. É bonitinho. Eu prometo que depois das minhas férias eu vou chegar aqui morena jambo. Me espera. Você sabe que eu queria falar um pouquinho do nosso pré-ministro do STF. É um bom tema. Não é bom, né? O seu Fachin. Seu Fachin, Luiz Edson Fachin. Ele é quase meu conterrâneo, afinal de contas, ele está no Paraná, né? Muito bem, agitando bastante, defendendo a Itaipu, do lado do Paraguai, claro, né? Porque para que defender o Brasil, né? Muito mais divertido defender o Paraguai e virar ministro depois do Brasil. É só no governo do PT que a gente vê essas coisas. Mas você andou aí escrevendo sobre umas posições, assim, umas ideias um tanto quanto pitorescas do novo ministro, bem né? Pitorescas, e hoje de madrugada eu vou expor a mais pitoresca delas no blog, e depois aí na segunda-feira que vem, ou mesmo já no dia seguinte, a gente comenta. Olha, Joyce, mas dá uma palhinha, não deixa assim só a gente roendo o cotovelo de curiosidade. Dá uma palhinha sim. Olha aqui, o ministro é ligado a um instituto aí, ele é especialista em direito de família. Ou, eu diria, direito de dissolução da família. Ele tem ideias muito exóticas. 3 delas estão sendo patrocinadas por um instituto do qual ele é diretor e estão no STF. Eu espero que, se acontecer dele ser aprovado, que eu espero que não aconteça, espero que os senadores rejeitem o nome dele, eu espero que ele ao menos se declare impedido de atuar nelas. O ministro Fachin, uma das teses do instituto, ministro não, candidato, uma das teses pré-ministro. Pré-ministro. Uma das teses do instituto a que ele é ligado iguala, para efeitos de pensão, o direito da amante e da mulher oficial. Olha só. O que é curioso, porque... que cristão, né? Que é muito cristão. Muito então cristão. Aí o sujeito morre, eu sou meio abusado, eu vou falar. A chifruda, coitada, além dela descobrir que ela está sendo chifrada... Tem que pagar. Ela ainda vai perder uma parte da pensão para a amante, né? Uma outra tese dele... aí já diz respeito ao direito dos transexuais. Então, mesmo os transexuais não operados têm de ser chamados por seu nome social. Até aí, convém, o Brasil já tem algo até pior. No dia 12 de março, baixaram 2 portarias. Uma delas que, para questões de segurança pública, os transexuais têm o direito de ser chamados pelo seu nome social. E outro diz respeito às escolas, mesmo para menores de idade. Né? Mesmo sem autorização dos pais, eles podem ser chamados pelo seu nome social. E se um garoto se sente garota e quiser usar o banheiro feminino, isto é considerado um direito. Né? E uma terceira tese desse instituto, do qual o Fachin é diretor, que está sendo patrocinada no STF, é que o cônjuge não precisa ser consultado no caso de cirurgias de esterilização. Então, se uma mulher quiser fazer a laqueadura, for casada, quiser fazer, legalmente casada, fazer uma laqueadura, o marido dela, em tese, não tem nada com isso. E ela não precisa ele não precisa de autorização ser comunicado, e o contrário também. A mulher não precisa ser comunicada se o marido quiser fazer uma vasectomia. Ou seja, então, se ele chegar um dia e falar, querida, cortei. Ou o contrário, cortei, ou fechei, ou tranquei, ou sei lá o quê, acabou, dane-se. Mas os direitos reprodutivos, entendo eu, numa família, dizem respeito ao casal. Claro. O casal forma uma unidade. Estas e outras ideias do seu Fachin, e tem uma outra que na prática, e é disso que eu vou tratar mais tarde, me aguardem, na prática o seu Fachin parece achar que a poligamia é uma boa ideia. Ele pode achar que a poligamia é uma boa ideia, mas eu quero que ele não chegue ao Supremo com essas ideias. Porque parece que ele não gosta muito daquela coisa da noção de família, não né? Gosta, eu acho que ele acha chato isso. Então, assim, meio aquela monótono. noção de que a família, aquela máxima de que a família é a célula máter da sociedade, não é não. As teses dele agridem o direito de família. Ainda hoje eu tive um pequeno entrevero
simpático, na medida do possível, com o senador Marcelo Crivella, né? Porque o senador Marcelo Crivella apareceu no Globo ontem dizendo que recebeu o Fachin, que gostou muito das ideias dele e tudo mais, e que o Fachin disse a ele, Crivella, que essas coisas de direito de família, tal, isso quem decide é o Congresso, não é o Supremo. E eu fiz ver ao senador Crivella que isso não é verdade. O Supremo promoveu duas alterações que seriam próprias do Congresso sem consultar o Congresso. Então, na Constituição está lá que família é aquela constituída por homem e mulher. Homem é homem, mulher é mulher, não importa o que você faça com seu dito cujo que define uma coisa ou outra. O Supremo diz, não, é homem com homem, mulher com mulher e tal. Eu não tenho nada contra o mérito, eu já disse isso aqui várias vezes. É que não cabe ao Supremo tomar essa decisão, essa é uma decisão do Congresso. Outra coisa que o Supremo fez, porque a causa chegou lá, aborto, previsto no Código Penal, é risco de morte da mulher e estupro. O Supremo foi lá e disse, não, risco de morte da mulher, estupro e anencefalia. Não é? E, evidentemente, atrás da anencefalia virão outros males. Por quê? Porque só a anencefalia. E outros males que também a criança pode não sobreviver muito tempo. Então, nesses dois casos, o Supremo legislou. Fica uma coisa meio, então, meio não me venha, né? É claro, não me venha com a conversa de que se chega lá um progressista, como eles dizem, né? Eu odeio. Quando eu faço assim, eu sempre faço brincando, eu odeio essa mania. Né? Chegue lá um progressista, como eles dizem de si mesmos, e esse progressismo não vai ter nenhum efeito. Claro que vai. Outra coisa que o Supremo está tentando fazer agora, a reforma política. Ou não está tentando fazer a reforma política? Ou proibir doação de campanha, de empresa privada a campanha, não é uma forma de reforma política. É uma interferência dos poderes, é uma interferência no outro poder. A reforma política também é uma atribuição do Congresso, do Legislativo. Então não me venha com essa história, senador Crivella. Não me venha com essa história de que, ele disse que ele vai seguir as leis. Bom, primeiro que é o mínimo que eu espero que faça o ministro do Supremo. Primeiro qualquer cidadão, né? E mais ainda o ministro da Corte Maior do país. Mas o Fachin, eu trouxe à luz um texto dele, porque ele publicou no... Trouxe à luz. Eu comentei um texto dele que ele publicou no... Quem trouxe à luz foi o consultor jurídico, o site, em que ele diz que um juiz... Antigamente se dizia, pegando lá um trocadilho italiano, que um juiz deve decidir segundo o texto, não segundo a testa. Ou seja, não segundo a cachola, mas segundo o que está escrito, que é o que eu acho. Aí o Fachin disse que não, mais ou menos, também é segundo a testa. Né? Aí o Marcelo Crivella ficou bravo, porque eu o defini como senador, eu escrevi lá, senador do PRB, do Rio de Janeiro e da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele ficou bravo, porque ele disse que ele não é da igreja, que a igreja não elege ninguém. Senador, eu falei isso porque, evidentemente, a igreja teve um peso enorme na sua eleição, ou não. Ou o senhor não se tornou conhecido como pastor, ou o senhor não se tornou conhecido como bispo, até como cantor. Ou o senhor não apelou ao voto dos evangélicos. Foi só por isso que eu citei a sua denominação religiosa. E o senador vem com uma coisa estranha, disse... Eu não o chamo de representante das oligarquias, a mim, e, portanto, sugerindo que eu não deva chamá-lo de representante da Igreja Universal. Você é representante das oligarquias? Efetivamente eu não sou representante das oligarquias e, efetivamente, o senhor tem vínculo com a Igreja Universal. Eu posso provar que o senhor tem vínculo universal, o senhor não pode provar que eu tenho vínculo com as oligarquias. Tá certo? Quer dizer, é uma coisa completamente boboca de se dizer. E, senador, definitivamente o caminho não é esse. Outra coisa que o senador faz, disse, a sua empregadora, está se referindo à Veja, me considerou o 5º melhor senador do país. Bom, senador, várias coisas. Em primeiro lugar, as minhas empregadoras, são 3, elas me contratam para que eu diga o que eu penso, não o que elas pensam. Se a Veja fosse me contratar para dizer o que a Veja pensa, a Veja não precisa de mim, senador. Às vezes meu posicionamento coincide com o da Veja, às vezes não. O mesmo vale para a Folha, o mesmo vale para a Jovem Pan. Até porque seria difícil eu ficar fazendo as vontades de cada uma delas. O senhor entende a diferença? Então, senador, é o seguinte. As minhas empregadoras me contratam para eu dizer o que eu penso. O seu empregador é o povo. E ele o contratou para dizer o que ele pensa. Eu quero saber o seguinte, se o povo do Rio de Janeiro concorda com as teses do Fachin. Era isso que eu estava perguntando. Cuidado com a lógica, senador. O jogo é um pouquinho diferente. Né? E aí,
vou trazer logo mais o texto em que o seu Fachin, sem prejuízo de ser o homem endossado pelo MST, o homem endossado pelo PT, tem essas teses exóticas sobre família. E aí não me vem com esse negócio, isso eu defendia como advogado, mas agora como ministro do Supremo eu vou defender outra coisa. Como ministro do Supremo ele vai levar os valores que ele tinha como advogado ou não? Ou não, ou ele vai chegar lá como advogado, como ministro do Supremo e falar, bom, os valores que eu tinha ficaram da porta para fora. Não, não ficaram. Eu parto do princípio que o ministro é isento no seguinte sentido, de ele não estar lá soldo. Agora, isento das suas ideias, ninguém é. É impossível. Eu nunca me disse isento. Isento do quê? Eu sou isento no sentido de que eu falo o que eu penso. Agora, o que eu penso tem uma lógica. Está comprometido com valores, claro que está. Não é? E o que ele pensa não está? Não é? Eu não acho que, representando os valores que ele representa, ele deva ser ministro do Supremo. Não é? Não e acho sendo mesmo. contratado da Itaipu Binacional do lado paraguaio Menos para ainda. defender o Paraguai no tratado entre Paraguai e Brasil contra o país. Aliás, já teve uma derrota do Brasil numa ação em que ele defendeu o Paraguai e ele continuava como advogado. Obviamente, vai ter que pedir demissão, né, pré-ministro? Porque ficou uma coisa muito esquisita. Quer dizer, não, claro, até vai que sair. legalmente até pode ser que haja um caminho, mas moralmente é pra lá de estranho. Alguém que defende um outro país contra o Brasil, onde ele quer ocupar uma cadeira na corte maior deste país que ele atua contra. E que fique muito claro o seguinte, ninguém está aqui dizendo, então o advogado ele não jamais poderá se defender. Não, não é isso. A Itália veio aqui, conseguiu advogados aqui no caso de Cesare Battisti. O problema aí, primeiro que é uma defesa que tem a ver com o país, não com o governo. E segundo, que o advogado é livre para defender o que quiser. O problema é, se for ministro do Supremo, aí nós temos outras opções. Exatamente. Nós temos outras opções de quem não passou por essa experiência. É como o Guzzo disse na sexta-feira, se eu quiser ser presidente, tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Isso. Né? Como a Dilma, tem um monte de coisa que ela não pode fazer, não pode. Como o Lula, tem um monte de coisa que não pode pedir para o empreiteiro reformar a chácara do filho. Isso. Não pode. Não, aliás, que é uma... Pronto. Quando ele abaixa a cabeça assim, que lá vem. Pulando de Fachin para essa matéria da Veja dessa semana. Veja, o filho do Lula, o Fábio Luiz da Silva, mora num apartamento de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais não é um apartamentinho assim. Em nenhum lugar do mundo. Coisa de rico. É Coisa de rico em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Coisa de gente muito bem de vida. Dolariza isso aí só para você ver quanto dá. Mesmo com dólar agora nas dá para comprar em qualquer lugar. Entendeu? Então você compra um belo apartamento, 6 milhões de reais, e aí você vai ver quem é o dono. O dono não é ele. O dono é o tal do Suassuna, que é sócio dele. Repete de algum modo a trajetória do pai. O pai também morava numa casa quando o Fábio era criança, ou quando era mais jovem, em que ele não teria condições de morar. Mas quem pagava? O compadre, o Roberto Teixeira, que depois apareceu envolvido num monte de negócios aí e tal. O Roberto Teixeira. Né? Aí vai ver, o tal do Suassuna também é o dono oficial do sítio que todo mundo unanimemente dá como pertencente ao Lula, inclusive os petistas. E que foi reformado pela OAS, uma das empreiteiras envolvidas no escândalo do Petrolão, das mais envolvidas, né? Cujo dono é amigo pessoal, cujo presidente é amigo pessoal do Lula, e o Lula pediu para ele reformar a tal da chácara. Aí realmente é complicado. Batom na cueca, né? Aí realmente é complicado. Quer dizer, os petistas, para explicar essas coisas, né? E é o mesmo Lulinha, aquele Lulinha que recebeu, cuja Game Corp, a empresa dele, teve um aporte de 5 milhões da Telemar, que depois virou Oi, e depois de mais 10 milhões da mesma Telemar. E aí vai falar, mas o pai dele, de algum modo, ajudou a empresa? Sim, porque depois autorizou que a Oi, que é a antiga Telemar, comprasse a Brasil Telecom do Daniel Dantas, lembra? Lembro. Mudou a lei para isso. E não adianta vem aqui falar que não é verdade. Não, queridos... Mas o Lula... Não adianta ficar irritado, porque essa gente se irrita, né? Os petistas se irritam. Porque a Veja, porque o Reinado, porque a Joyce, porque nada. Chega aqui e diz assim, olha, não é verdade,
O Lulinha não mora num apartamento de 6 milhões. Não, ele mora. Não é? Não são, não é são verdade, 6 milhões e 500, não o são 6 milhões. O apartamento não é do sócio dele, é do sócio dele. Este sócio dele não é sócio do sítio, é sócio do sítio. A chácara não foi reformada, A chácara não foi reformada pela OAS, foi reformada pela OAS. O próprio presidente falou isso, está lá, rascunhando lá no que será uma futura delação. Lulinha não recebeu aquele dinheiro lá da empresa de telefonia, recebeu. A empresa de telefonia não foi beneficiada pelo pai dele, foi. É chato isso. Vocês acham o quê? Que a gente gosta disso? Era melhor que não tivesse acontecido nada disso. Melhor que não tivesse acontecido o Petrolão. Melhor que não tivesse acontecido nada. Mas faz o quê com isso? Durma com barulho desse, não, né? Como é que justifica? Como é que explica? Do mesmo jeito que explica a indicação do Fachin para o STF. Da mesma forma. Quer dizer, é uma coisa que, naturalmente, numa lógica cartesiana, não tem lógica. Não tem lógica. É isso, se for aplicar lógica, não tem lógica. E aí cria-se uma baita confusão nessa área, ficar de nomear, voltando ao Fachin, ficar de nomear alguém do STJ, depois nomeia, aí tem confusão lá no STJ, aí o Renan entra na parada, aliás, numa atuação cada vez mais estranha, né, no mundo do PMDB, ninguém está entendendo bipolar, nada, né? e parece que nem ele próprio está entendendo qual é o lance dele, ou então há algo que a gente realmente desconhece muito grande nessa história, precisa saber o que é, né? Agora, e o bairrismo, né? Porque tem uma coisa que não se justifica. O Fachin, o advogado do MST, aquele que fez abertamente campanha para Dilma Rousseff, aquele que defendeu o Paraguai contra o Brasil, aquele que tem essas ideias todas, como o Reinaldo disse aí, que simplesmente implodem os valores familiares, é defendido aos 4 cantos por tucanos, como Álvaro Dias e Beto Richa, por bairrismo. Bairrismo, não é. Aí é o seguinte, eu queria dizer ao senador, olha, eu me dou bem com o senador, quero dizer ao senador o seguinte, senador, por que o senhor não propõe que tenha 27 ministros no Supremo? Assim, cada unidade da federação indica um. Não é? Hein? Que tal 27 ministros? Fazemos algo semelhante ao Senado numa proporção menor, isso, não é? Isso, em vez de 3 senadores para cada estado e um ministro para cada estado. Se é assim, que é o Paraná tem que ter... Porque aí você parte do princípio, se o Paraná tem que nomear um ministro, como esses dois estão tentando fazer, sempre que houver alguma coisa relativa ao Paraná no Supremo, ele tem que se declarar impedido. Pois é. Senador, governador, é assim? Aí hoje vai encher meu saco, porque o Miguel Reale Júnior, que já participou aqui dos nossos programas, também está apoiando. E aí, o que você diz? O que eu digo? O que eu digo? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Ele que está falando a bobagem. Escuta, porque o cara é meu amigo. Meu amigo, não tem uma relação de amizade, mas me dou muito bem com ele. Não é porque eu tenho uma relação de simpatia e comungo de algumas teses que eu sou obrigado a defender o que o Miguel Reale pensa. Começa aqui... Miguel Reale é um tucano, eu não sou. Ah, você é porque a gente... bom, pode achar o que você quiser. O problema é de quem está achando. Problema de quem acha. Entendeu? Eu disse, vai lá no meu blog, eu estou dizendo, os tucanos acham? Vai ver que é por isso que o PT está no 13º ano de governo. Vai ver que é por decisões acertadas como essas daí. Não é? Eu não vejo como o PSDB deva defender esse cara. Agora, se quiser defender em nome do Paraná... Até porque é o seguinte, né? Se é em nome do Paraná, então quem não é do Paraná que vote contra, pronto. Pronto, tá resolvido. E, gente, eu sou paranaense. Entendeu, senador Álvaro Dias, como funciona? Se o senhor é do Paraná e tem que ser alguém do Paraná, então vamos fazer o seguinte, os senadores que não forem do Paraná votem contra. Fechado. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Isso. Aprovado. É assim que funciona? Não é? Então vota contra. Ué, eu não sou do Paraná. Isso é uma grande bobagem. Eu sou do Paraná e esse bairrismo... Até porque se fosse para escolher um do Paraná, mas tem tanta gente mais qualificada, hein? Uma fila enorme. Agora, falando nas questões envolvendo este governo aí, que quer colocar aí o seu Fachin lá no STF, esse e governo... Deixa eu só, desculpa, Joyce. Eu queria aqui fazer uma observação importante. Este petismo que pode chegar ao Supremo via Fachin, muito se discute qual é o real caráter do PT e tal. Uma das pedras de toque do moderno esquerdismo não é socializar meios de produção, não é porque isso já sabe que não funciona, não dá certo, não tem lugar nenhum do mundo, talvez Coreia do Norte e Cuba, que está saindo. Mas realmente a coisa da destruição dos valores, é por aí que começa.
Quer dizer, o Olavo de Carvalho, meu querido amigo Olavo de Carvalho, que está convidado para estar aqui em TVja. Beijo para você, viu, Olavo? Um professor por quem eu tenho grande respeito, adoro os livros dele, discordo do Olavo e um monte de coisa, o Olavo discorda de mim um monte de coisa, já trocamos discordâncias por escrito, né? Agora, no que diz respeito à crítica essencial do que representa os valores de esquerda e do que representa, ou melhor, do que representa a esquerda na dissolução de valores como uma etapa da conquista do poder, o Olavo tem centenas, acho, de textos a respeito e é um dos grandes pensadores desse assunto no Brasil, né? Então, recomendo os livros dele. Desde sempre tem pensado essa questão, como é que a esquerda atinge aqueles que são alguns dos pilares da sociedade. E atinge com propósito. O propósito é o poder. Não é? O Fachin, no meu entendimento, representa isso. Né? E deve ser combatido. É disso que se trata, na minha opinião. Porque eu represento a direita. Pode falar o que... Olha, tô nem aí. Tô nem aí. Né? Um sujeito que patrocina, ligado a um instituto que patrocina uma causa em que a amante é incorporada à família, assim, e, portanto, pega a instituição do casamento e joga no lixo, sem conversar com ninguém, eu não posso, evidentemente, endossar para começo de conversa, e vem mais coisa por aí. Ele prometeu mais coisa, hein? Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Hashtag todo mundo roendo o cotovelo para ler o blog hoje do Reinaldo de madrugada. Bom, gente, tem várias pessoas aqui que durante a semana estavam me pedindo já há algum tempo, aliás. E aí, Olavo de Carvalho está convidadíssimo. Estou conversando com ele por e-mail. Olavo de Carvalho estará aqui conosco em TVja. Claro que eu adoraria que ele estivesse pessoalmente aqui do meu lado, né? Mas a conversa vai ser provavelmente pela internet, porque ele está fora do Brasil. E antes eu abro para perguntas aí para vocês. Então a gente faz aí um fórum, né, e vamos fazer essa conversa aí com o Olavo de Carvalho, este pensador que às vezes aí é muito, às vezes não, sempre, é muito ácido, né? Ácido, né? E é assim que a gente gosta. Mas sempre muito inteligente, preciso. O Patinho, ele se denomina como Patinho, diz o seguinte: tem uma boa indicação no estado do Paraná, é o Sérgio Moro para o STF. O Sérgio Moro para o STF. Aliás, nas caminhadas, nas passeatas aí, o pessoal do Vem Pra Rua, tinha muita gente, né, dizendo isso: Sérgio Moro para o STF. Deixa ele lá fazendo o trabalho dele, gente. Está fazendo um trabalho bom demais. Não tira o homem de lá, não. O Cleiton me diz o seguinte: olha, não creio na defesa do Fachin pelo Álvaro Dias por bairrismo. Deve ter alguma coisa a mais debaixo desse angu aí. Ele usa até outra palavra, mas não posso ler agora, né? 9h23 da noite, não pode. Belmarque, se o PT não quer mais aparecer nos noticiários, então que pare de cometer delitos. E ele aumenta aqui: os que não gostam da Veja, então que denunciem os seus maracutaias, ué. Não gostam e não gostam por quê? Não gostam porque a gente fala a verdade, é só por isso. O Adelque Reis me diz o seguinte: abraço para todos, adoro ver o programa com o Reinaldo. E o Sérgio diz o seguinte: o tio Rei tá atacado hoje, você viu? Eu tô atacado. Tá calminho, tá calminho. Mas a questão é que a crise tá feia. Tá. Né? Tanto que chegou na Caixa Econômica. Caixa Econômica tá com o piso, chapéu na mão. E se você estava pretendendo fazer o financiamento do seu imóvel, é melhor pensar duas vezes, porque não vai ser fácil conseguir o crédito. Tá feia a coisa, hein? Tá feia, veja. Estão tendo de tomar medidas para corrigir os excessos de antes. Aliás, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Seja em relação a isso, seja em relação ao seguro-desemprego e a outras medidas que o governo tem tomado, nós, de alguma maneira, né, somos acusados de fazer oposição sistemática ao governo, não importa, não. Isso quem fazia era o PT, quando o governo era dos outros. Eles faziam oposição sistemática. Eu nunca falei contra o pacote fiscal aqui. Eu acho que é preciso mesmo disciplinar o negócio da Caixa. Sim. O que eu não vou abrir mão de fazer é de acusar o estelionato. Aí não. Entende? Aí não, aí eu vou acusar o estelionato, porque esta senhora foi eleita e disse que não faria estas coisas. Sim. Ao contrário, ela atribuiu as medidas que está tomando, eram intenções, segundo ela, do seu adversário. É até possível que algumas das medidas o Aécio realmente estivesse aplicando. E o PT estaria fazendo o quê? Provavelmente convocando o povo para ir para a rua.
Não é isso? Sim. Então, a Caixa precisa agora tomar essas medidas de contenção? Precisa. Muito provavelmente sim. Mas podia ter feito antes, né? Claro. Sem esperar, né, a coisa bater no pescoço. Então, a hora que está se afogando... O problema é que fizeram até onde foi, esticaram a corda até onde foi possível para garantir, inclusive, a reeleição, né? E agora estão se vendo em palpos de aranha, né? E foram eleitos outro dia, faz 6 meses que foram eleitos. E, no entanto, disseram que não ia fazer nada disso. E agora? Né? Então, ora, estou eu aqui apoiando medidas do governo. Sim, medidas técnicas precisam ser tomadas. Agora, por que estão sendo tomadas agora e por que a questão... não vou deixar de tratar a questão política. Estelionato, sim, tem de ser apontado. Agora, vem aí um novo bebê de Dilma Rousseff, falando nas questões de ajustes fiscais e na tentativa do governo, inclusive, de criar uma agenda positiva. Meu Deus do céu, é tanta notícia ruim. Chama o Polanski, o bebê de Dilma Rousseff. Chama o bebê de Dilma. Depois dos bebês de Rosemary, vem os bebês de Dilma. Né? Depois da mãe do PAC 1, PAC 2, a mãe do pré-sal. Paquiderme. Paquiderme. Né? A mãe do que mais? A mãe do pré-sal, uma mãe para muitos empreiteiros. Dilmãe, que como os petistas achamos nas redes sociais, me dá uma vergonha. Gente, que feio. Me dá uma vergonha. Sabe a tal da vergonha alheia? Sei. Eu fico tão constrangido. Eu não me constranjo só quando amigos meus falam porcaria, não. Faz papel ridículo, né? Quando os adversários falam também, me dá uma vergonha, assim, Dilmãe, é burro, é vulgar, ela não faz de resto... Mas veio o 5º bebê. Sem contar que ela não faz figura materna, né? Você imagina, você fica com vontade de pegar colo? Não, pelo amor de Deus. Definitivamente não. Não mesmo. A Dilma pode passar qualquer vontade, menos de falar assim, ainda cola. Não. Que aconchego, né? Que aconchego. Dá um carinho, não tô falando mal, não. É que as pessoas que são assim, as pessoas que não são. Entendeu? Mas o que interessa é que os problemas de infraestrutura nesse Brasil serão resolvidos porque a presidente decidiu lançar um novo pacote. Depois de todos aqueles que foram lançados, com muito barulho e poucas obras, né? Claro, um tantinho de dinheiro desviado para propina, aquela coisa toda, como sempre funciona no governo do PT, vem aí mais um sem concluir os anteriores. É assim que se faz, né? Então vem mais um pacote, 150 bilhões para a infraestrutura. É claro que a maioria desse dinheiro, se o pacote andasse, é da iniciativa privada, e é bom que seja assim, né? Claro. Porque se o governo meter a colher aí que a coisa não sai mesmo. Mas, Reinaldo, com esse passado recente de coisas que o governo simplesmente não faz, como é que vai acreditar no novo pacote? Não tem como. Aí é a velha história, né? A gente precisa, quem falou em 150 bilhões foi o José Nobre, né, que é o líder do PT na Câmara. Eu não vi chegou a ver 150 bilhões em algum outro lugar? Eu vi nele. Não, foi ele. Ele que falou. Portanto, a gente, assim, José Nobre, a gente não deve escrever isso. Eu não sei de onde ele tirou esse número, daqui a pouco alguém vai falar... Menos, companheiro. Mas ontem teve uma reunião de 10 horas para decidir nada. Para decidir nada. Aí, basicamente, vai ter pacote na área de estradas, de portos... Não, portos está fora. Aeroportos e não sei o quê. Rodovias. Rodovias. Estradas, Olha... Vamos ver. Só a privatização das rodovias federais, a Dilma já anunciou umas 750 vezes. E até agora, nada. Até agora é um furo na água. Não é? Eu me lembro de um troço que eles lançaram lá atrás, ela ainda ministra, que até foi saudada pelo Hélio Gaspari como isto sim é que é uma bela privatização, não a privataria tucana de São Paulo, nas estradas. É diferente, né? Quando o PT faz é diferente, realmente, né? O PT era muito diferente. Por quê? Porque o PT impôs um preço ridículo pro pedágio, passou a cobrar, uma empresa espanhola e ganhou. Tempos depois estava cobrando pedágio com a estrada cheia de buraco. São Paulo tem 9 das 10 melhores estradas do país. Levantamento do CNT, se não me engano, perto de 70% das estradas de São Paulo são consideradas boas ou ótimas, as privatizadas. Não é? Então a privatização do governo federal não funcionou. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque esse governo tem a pretensão de tabelar lucro. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Na China comunista, que nem é comunista, não tem. Então, peguemos o exemplo de Belo Monte lá atrás. Eles tentaram tabelar o preço do quilowatt. Tabelar o lucro que as empresas teriam. As empresas falaram, não, obrigado, estou fora. Entraram na construção. Aí sim, contratavam. Tá. Agora, na operação, não quero saber. Virem-se vocês. Vocês querem tabelar lucro? Virem-se vocês. Onde é que se tabela lucro? Quer dizer que se uma empresa tem um ganho de produtividade, ela tem que repassar esse ganho de produtividade para o governo? Que barbaridade. Quer dizer, e aí o capital privado não apareceu.
Vão fazer diferente dessa vez? Não sei. Estão tentando uma agenda positiva. Que há um caminho enorme para trilhar na área de infraestrutura, a infraestrutura brasileira está caindo pelas tabelas. Né? Agora, como é que esse capital vai ser atraído? O governo já falou, dessa vez o BNDES vai atuar pouco, Caixa vai atuar pouco, o Banco do Brasil vai atuar pouco. E vai ter que atuar pouco mesmo, porque não tem dinheiro. Né? Então vão ter que atuar pouco. Estão cortando o programa de casas populares. Né? Ou quase casas populares, financiamento de casa própria. Então dinheiro não tem. Vai ter que ser o capital privado. Espero que o capital privado venha, desde que você tenha marcos regulatórios que não tentem a quadratura do círculo. Se a senhora Dilma, mais uma vez, vier com ideias como tabelamento de lucro, aí realmente não vai dar nada certo outra vez. Bom, José Guimarães disse que são 150 bi. Vamos aguardar para ver. A expectativa é que em 10 dias você tenha um desenho do que vai ser esse pacote. Mas independente do que o governo diga, a história nos mostra que entre o que ele faz... Minha mãe dizia assim, o que ele diz não se escreve, minha filha. O que ele diz não se escreve, né? Exatamente. É exatamente assim que funciona o governo do PT. Ou então, como dizia o poeta Catulo, latino, mas aí falava das mulheres. O que as mulheres falam se escreve na água com o vento. Mas é que ele estava bravo com a namorada. Ah, por favor, né? Me inclua fora dessa, por favor. Catulo estava bravo, eu não penso isso. Catulo, a Cláudia, a namorada, tinha chifrado. Não, eu espero que o dinheiro venha. Agora, veja só, Joyce, só para concluir isso. Daqui a 10 dias vai sair o pacote, mas tem que fazer uma reunião meio de emergência no sábado. Para quê? Para mostrar que está trabalhando? Ai, que preguiça, se o pacote né? vai sair daqui a 10 dias, reúne na segunda-feira. Não precisa ir lá, ficar no sábado. Para quê? Para mostrar assim, não, estamos aqui. Homens trabalhando. Que faz. O presidente, sabe aquele cavalete, homens trabalhando? Vai aproveitar a nova bicicleta ergométrica que foi comprada para o Palácio. Eu vou contar para você a história da bicicleta nova da Dilma. Gente, é a última linha. É para manter a forma depois da dieta Ravena, ó. Coisa fina, último tipo. Depois eu conto para você os detalhes. Aliás, eu não gastando com umas bobagens lá no Palácio que eu vou te dizer, viu? Ana Rebelo. Adoro o trabalho de vocês. Olha, cheia de elogios. Diz que também te escuta nos pingos nos is todos os dias. Depois corre pra cá e vê você aqui. E faz elogios. Diz que somos lindos, fofos e bonitos. Muito bem, obrigada. Sobretudo bonito. Eu tentei parecer inteligente até os 35. Depois eu só... Agora eu sou gato. Gostoso. Mas não, agora você viu o vídeo ridículo do ex-presidente Lula malhando, né? Eu vi. Gente, o que é aquilo, né? Tenha dó, eu gente. Vi, não, e sem contar que daquele jeito, com aquele ângulo, virou antipropaganda, né? Pelo porque amor assim, de eu Deus. Jamais botaria uma câmera embaixo para pegar com certos ângulos. Já com um ângulo razoável, imagina, essa coisa triste de Deus. Santo Deus, né? Todo mundo esperando o homem me falar uma palavra do Petrolão. Explica aí, Lula, como é que a coisa aconteceu? Qual é a sua participação nisso? E ele vem aí com um videozinho, companheiros e companheiras. Eu tenho um recado para você, malhando. Tá no salto agulha. Espia o salto agulha aí de ontem e você vai entender do que eu tô falando. Para fechar, o Belmarques Rodrigues, sempre fidelíssimo aqui em TV, já me diz, imagine uma reunião de 10 horas com Dilma Rousseff falando de um mês. Eu seria internado para tratar de estresse pós-traumático. Tem razão. Acho que demora tanto que eles não se entendem. Não é fácil, não é fácil, é uma sintaxe confusa. Hoje mesmo ela fez uma declaração de novo contra a terceirização. É quase incompreensível, não dá para entender. Aliás, é impressionante como essa senhora adora cruzar a rua para comprar brigas que são do PT e que não são do governo. Eu vou tratar disso num texto hoje. Por que a Dilma não deixa a sociedade cuidar da terceirização? E o Congresso? Por que ela tem que se meter nisso? Maioridade penal, por que o governo tem que se meter nisso? Deixa que a sociedade decida. O governo não precisa ter necessariamente uma opinião sobre tudo. Seja um pouco magistrado da sociedade. Não. O tempo todo o PT está acostumado àquela coisa assim, nós vamos pautar todo mundo. E ela tem que comprar aquela que é a agenda do PT, que não precisa ser uma agenda de governo. É burro isso. É o nome disso, é burrice. Muito bem. Babau. Acabou. Acabou? Já? Foi rapidinho, né? Muito quarentinha. Tá achando que aqui é assim, a gente começa a falar e não para mais. Não para mais, é isso aí. Gente, obrigada pela companhia de todos. Toda segunda-feira, você já sabe, é Reinaldo Azevedo aqui entre nós. E tem novidade? Sempre tem, mas hoje tem uma já pré-anunciada lá no blog do Reinaldo Azevedo. Eu vou ficar esperando, tá? É isso aí. F5. Obrigada, Rei. Beijo. Tchau. Câmera aberta para tchauzinho. Gente, tchau. Uma ótima segunda-feira para você. Comece muito bem a sua manhã. Amanhã cedinho aqui no Giro Veja, com participação também de Reinaldo Azevedo. Tchau, tchau. Tchau.